Senhor presidente, senhores deputados, todos que acompanham a nossa sessão. Senhor presidente, eu venho à tribuna para também prestar contas aqui e trazer algumas informações importantes relativas ao funcionamento e os trabalhos da nossa comissão instaurada aqui pela Casa, que acompanha as negociações e o desenrolar também das ações judiciais que se encontram, principalmente no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, as ações impetradas pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul e as ações particulares dos municípios impactados também contra a CESP, a Companhia Energética de São Paulo. A comissão que foi constituída nesta Casa, que é composta por mim, que é composta também pelos deputados Márcio Fernandes, Beto Pereira, Ângelo Guerreiro e Eduardo Rocha, nós estivemos, na semana retrasada, reunidos com o governador Reinaldo Azambuja, para também, junto com o Executivo, discutir o andamento dessas ações e a estratégia adotada pelo governo do Estado com relação a atingir o objetivo do recebimento das indenizações pleiteadas pelos municípios impactados na construção da usina de Porto Primavera. E é o que eu tenho a repassar aqui, senhor presidente e colegas deputados. Depois de uma reunião que nós tivemos com o Ministério Público Estadual, em que o Ministério nos colocou a par de todas as ações impetradas contra a Companhia Energética de São Paulo, de lá para cá, nós tivemos também as ações que foram impetradas particularmente pelos municípios impactados. Então, são duas situações. As ações que o Ministério Público Estadual entrou, defendendo o interesse dos municípios e do Estado, impetrou, e as ações que os municípios, por iniciativa própria, também impetraram contra a CESP, pelo não cumprimento dos dois acordos, do primeiro acordo antes do enchimento do lago da usina de Porto Primavera, e posteriormente do segundo acordo que foi feito também, que ficaram questões pendentes para serem resolvidas. São essas questões que estão sendo questionadas na Justiça. Obras de indenização que foram pactuadas e que não foram feitas, a aquisição de argila, por exemplo, ali na região de Bataguaçu, porque a argila de primeira qualidade que aquela região detinha, ficou submersa, e os municípios começaram a questionar isso na Justiça. Uma atividade que tinha ali em Bataguaçu, no Porto 15 de Novembro, era uma atividade fortíssima de oleiros, empresas que estavam pequenas, médias, que estavam instaladas ali, e logicamente que depois que a jazida de argila foi submersa, logicamente que inviabilizou toda essa atividade. Inclusive, uma ação do município de Bataguaçu, que foi contestada pela CESP no STJ, o município ganhou e foi indenizado agora, a questão de um mês atrás, em 17 milhões de reais, fruto de uma das ações que cobrava da CESP a aquisição da argila, que ela tinha se comprometido para poder repassar aos trabalhadores ali da margem do Rio Paraná, da margem sul-mato-grossense do Rio Paraná, que trabalhavam com essa atividade de produção de tijolo e de telhas. Então, essas ações todas, elas fazem parte, deputado Barbosinha, de um questionamento, tanto as impetradas pelo Ministério Público Estadual quanto as particulares, elas fazem parte, na sua totalidade, de uma conversa que está muito adiantada do governo do Estado com o governo de São Paulo, intermediada, inclusive, pelo ministro Antônio Herman, do Superior Tribunal de Justiça, para que possa, se efetivamente, tentar chegar a termo, a um acordo com relação a todos esses pleitos feitos pelo nosso Estado. O deputado Zé Teixeira acompanhou a reunião que nós tivemos com o governador passou essas informações para todos nós, passou inclusive um vídeo que o governo do Estado produziu, aonde foi mostrado, está sendo mostrado, aliás, tem vários vídeos, quem quiser no YouTube, na rede mundial de vídeos, tem disponibilizado, vídeos desde a década de 80 que foram produzidos, que mostram todo o impacto ambiental e social, o transtorno que foi absorvido naquela região com a construção da usina de Porto Primavera. Nós temos reflexos desde aquela época que continuam
acontecendo nos municípios impactados e que não foram reparados. As encostas, com a empresa que, na verdade, controla o enchimento do lago, as encostas vivem ali a todo momento sendo atingidas, principalmente no município de Anaurilândia, já mais próximos da usina. Já se avançou muito das áreas que foram adquiridas e indenizadas pela CESP. O rio, o lago avançou muito, dentro de propriedades privadas, dentro de algumas propriedades públicas que estão... E é esse questionamento que é o maior que está sendo feito com relação ao impacto ambiental. E outros impactos, até impactos que não foram previstos anteriormente, antes do primeiro acordo ainda, e que continuam abatendo os nossos municípios daquela região e que não têm reparação. Então, o governador Reinaldo acredita que aquele vídeo é uma peça fundamental para mostrar, principalmente, como que a CESP trata os municípios impactados do Mato Grosso do Sul e como que a CESP trata os municípios impactados do lado de São Paulo. Fica visível ali, na região de Panorama, de Paulicéia, de Presidente Epitácio, até de Porto Primavera, ali como que a CESP, como que ela, primeiro, quantos acordos que a CESP fez com aqueles municípios impactados, que foram um número de acordos bem maior do que os 2 acordos feitos com o Estado. Segundo, a quantidade de obras que o município, quero ouvir também o deputado Eduardo Rocha, a quantidade de obras que os municípios de São Paulo receberam, construção de gabião, construção daquelas bolsas creto, que na verdade impedem com que a água do lago avance pelo lado paulista, que diga-se de passagem, deputado Barbosinha, o lado paulista foi impactado apenas com 17% do impacto ambiental de toda a obra. 83% do impacto ambiental sofrido com a construção da usina de Porto Primavera são nas terras do Mato Grosso do Sul. E, no entanto, o vídeo está muito bem elaborado nesse sentido, porque mostra claramente, deputado Eduardo Rocha, que é lá da região e conhece muito a respeito dessa questão também. O vídeo muito bem elaborado mostra claramente lá os gabiões, quilômetros e quilômetros de gabiões, quilômetros e quilômetros de bolsa creto, todas as ações, as obras que foram feitas compensatórias na área do turismo, na área da indústria, para poder desenvolver o lado paulista. O tratamento é extremamente desigual, extremamente desigual. Então, a estratégia do governo do Estado, e aí eu me manifestei na comissão, que eu acho que a estratégia é boa, no sentido de que esse vídeo também possa ser utilizado lá, antes do julgamento das principais ações que estão no Superior Tribunal de Justiça, e o ministro encarregado, o ministro Antônio Herman, ele, segundo o governador, ele comunicou ao governador que deve estar agendando, deputado Eduardo Rocha, num curto espaço de tempo, uma audiência de conciliação. Ele quer intermediar essa audiência de conciliação para que os municípios e o Estado possam sentar com a empresa, com a CESP, e discutir ali, antes do julgamento final, um termo de acordo. E, logicamente, que vai ser reivindicado os 500 milhões iniciais. Eu teria algumas informações importantes, eu não sei quem é o próximo inscrito, se me pode ceder pelo menos uns 5 minutos, para a gente acabar de fazer... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o deputado Eduardo Rocha. Salvo engano, eu sou o próximo inscrito, e, sendo assim, eu vou ceder os 10 minutos meu para o deputado Amarildo. O próximo e o último está cedido o tempo, Vossa Excelência, para o deputado Amarildo. Está com fome, presidente? Muito obrigado, deputado Eduardo Rocha. Quero, logicamente, que já cedeu a parte a Vossa Excelência. Obrigado pela concessão do tempo. Que é isso. Deputado Amarildo, esse assunto é muito importante. Nós cansamos de perder tudo para o Estado de São Paulo. E nós não somos contra o Estado de São Paulo, porque eu acho que Vossa Excelência e eu somos nascidos no Estado de São Paulo. Agora, porra, não pode ter um tratamento do jeito que o Estado de São Paulo tem, a CESP dá tudo, nós perdemos as nossas terras e não ganhamos nada. Ou quando ganha mixaria, ganha miséria, ganha o troco. Que é isso? Precisa respeitar mais o Mato Grosso do Sul. E é isso que essa comissão tem a obrigação de fazer, junto com o governador Reinaldo, fazer valer os direitos do nosso Estado. Eu acho que nós estamos cansados de vai tudo para lá e vem um pouquinho para cá. Mato Grosso do Sul precisa ser respeitado. Nós já conseguimos. Aí eu não vou dizer que foi uma luta ou cabo de guerra, mas nós conseguimos mostrar
que a ferrovia era viável do nosso lado, e ela vai ser feita do nosso lado. E nós temos que mostrar que a CESP não é 500 milhões não, a CESP tem que pagar R$1 bilhão em indenização para o Mato Grosso do Sul e para todos os municípios que perderam, e perderam muito, não foi pouco não, e não foi 1, 2, 10 anos não, vem 20 anos aí perdendo. Vai ter a renovação das concessões da CESP agora, Ilha Solteira e Três Lagoas, e nós temos que ter uma comissão aqui também, junto com os municípios, e participar efetivamente dessas renovações, porque as turbinas de Ilha Solteira e Três Lagoas ficam no lado do Mato Grosso do Sul. Nós já temos um documento dizendo que as turbinas que geram energia ficam do nosso lado. Então nessa nova licitação das concessões, deputado Amarildo, nós temos que trabalhar duro. O Mato Grosso do Sul não pode mais perder. Obrigado pela parte e parabéns, Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Eduardo Rocha. Incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência, e isso mostra, essa situação, a quantidade de desafios que nós temos pela frente com a nossa comissão. Não só de acompanhar o julgamento dessas ações, não só de acompanhar as audiências, mas também é um processo muito longo, deputado Barbosinha. Essas concessões, a renovação da concessão da exploração da transmissão de energia, que o deputado Eduardo Rocha se refere, é uma oportunidade extremamente importante para que nós possamos, porque Vossa Excelência sabe que uma nova concessão demanda a necessidade, por exemplo, de audiência pública, né? A necessidade de ter transparência nesse processo. E a nossa comissão, acredito que ela tem que acompanhar esse processo, porque existe exatamente esse questionamento da geração de energia ser, como as turbinas estão do lado sul-mato-grossense, logicamente que nós fazemos a geração, então você tem condição de discutir em outros moldes essa nova concessão, em outros valores, e sensibilizar qualquer pessoa de bom senso. O vídeo que foi feito pelo governo do Estado, na verdade, está resumindo uma situação que quem minimamente conhece essa questão da construção da usina de Porto Primavera, qualquer pessoa de bom senso, de mínimo bom senso, percebe que o nosso Estado, desde quando esse projeto foi concebido na década de 80, final da década de 70, começo da década de 80, da construção dessa usina, o nosso Estado sempre foi, vou dizer aqui, usar um termo, mas o nosso Estado sempre foi subjugado nos seus direitos. Nosso Estado sempre foi desrespeitado nos seus direitos. A prova concreta é vista a olhos nus. Quando você navega no Rio Paraná, sobre o lago que divide Mato Grosso do Sul com São Paulo, é só você olhar para as margens, é só andar de um lado, olhando a margem do Mato Grosso do Sul, e andar pelo outro lado e olhar a margem de São Paulo. Qualquer um vê isso. Então, o tratamento da CESP com relação ao nosso Estado sempre foi dessa maneira. Então, essa estratégia do Ministério Público Estadual de impetrar as ações e das prefeituras de também impetrar as ações particulares, não é para poder receber indenizações sobre novos impactos que foram gerados. O que está sendo questionado na Justiça é o não cumprimento dos acordos que foram feitos anteriormente, deputado Barbosinha. Nós temos que considerar que, além do não cumprimento desses acordos, os impactos que continuam atingindo, os impactos financeiros, econômicos, porque as áreas inundadas não permitiram o desenvolvimento daqueles municípios naquela região. Na hidrovia, por exemplo, que a passos lentos andam, mas que anda, tem muita gente hoje, a cada ano que passa, utilizando cada vez mais a hidrovia, e os nossos municípios não foram impactados do ponto de vista financeiro, econômico, de geração de emprego, de desenvolvimento, porque o fator de você ter uma hidrovia naquela região é um atrativo, sim, para o empresário ter transporte barato, porque ele pega ali na região de Bataguaçu, de Três Lagoas, de Anaurilândia, de Brasilândia, de Santa Rita, ele produz a sua mercadoria e coloca dentro de São Paulo, pela hidrovia, subindo o Rio Paraná, entrando no Rio Tietê, chegando à capital, chegando ao grande centro consumidor. Então, esse impacto é violento, é muito grande. E a reclamação que nós estamos fazendo, e penso eu que temos que continuar a fazer, mesmo depois de um possível acordo que está sendo desenhado com o governo do Estado de São Paulo, nesse sentido, essa comissão nessa casa, ela tem que ser uma comissão permanente, porque isso é uma questão que sempre nós vamos ter que acompanhar em função dos impactos que continuam acontecendo em todos os municípios sul-mato-grossenses, em função da construção dessa usina, pois não, deputado Barbosinha?
Eu agradeço a parte, deputada Marildo Cruz, e o tema que Vossa Excelência aborda ele é extremamente importante para os municípios impactados, mas, sobretudo, para o estado de Mato Grosso do Sul. Dois aspectos fundamentais devem ser avaliados. Um, levantado pelo deputado Eduardo Rocha, no que tange a renovação da concessão. O fato gerador do tributo está no estado de Mato Grosso do Sul. Ora, isso em questão tributária é primária. Tributo se cobra onde está o fato gerador. Duas turbinas instaladas no estado de Mato Grosso do Sul, portanto, isso é um aspecto que tem que ser avaliado quando a renovação da concessão. E a concepção do projeto. Os engenheiros, não é, que elaboraram o projeto fizeram com que todo o impacto negativo da obra fosse impactado no estado de Mato Grosso do Sul sem que existisse a contraprestação. Na verdade, nem aqueles compromissos assumidos, por exemplo, na parte de saneamento, foram cumpridos. É preciso que faça uma revisão dos compromissos assumidos lá atrás e verifique o que aconteceu com esses recursos. Se foram repassados, se não foram investidos, o que aconteceu, por exemplo, no município de Anaurilândia, que deveria receber investimento na parte de saneamento, o município de Batayporã. Então é importante que essa comissão ela faça uma avaliação macro do passado, do presente e projete para o futuro, para que Mato Grosso do Sul possa ter minimizado, porque na verdade o prejuízo nunca vai ser ressarcido. Nunca. O prejuízo para Mato Grosso do Sul é muito grande. O que precisa de se estudar é como minimizar o impacto desse tamanho prejuízo causado pela implantação daquela usina, que todo o aspecto negativo foi carregado para o nosso estado. Parabéns, Vossa Excelência, pelo discurso e pela atuação na comissão, que a gente espera realmente ser salutar para o nosso estado. Muito obrigado, deputado. Mais 3 minutos, deputada Maria, para Vossa Excelência concluir sua fala. Já vou concluir, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Barbosinha. Então, na verdade, todo o levantamento com relação ao não cumprimento daquilo que foi pactuado com a CESP no primeiro e no segundo acordo foi feito. E é esse que está sendo questionado na Justiça hoje, tanto nas ações impetradas pelos municípios, das particulares, quanto as ações impetradas pelo Ministério Público Estadual. E concordo plenamente com Vossa Excelência, deputado Barbosinha, a comissão ela precisa ir além, não só no acompanhamento das ações, mas nós precisamos, e aqui eu quero, ainda nessa semana, sugerir uma data para que nós possamos fazer uma nova reunião da comissão, para nós discutirmos isso com os prefeitos dos municípios impactados. E também com o governo do Estado, com algum membro do governo do Estado, para que nós possamos traçar uma estratégia. Traçar uma estratégia de poder quantificar esses impactos que continuam acontecendo, que não são objeto das ações que foram impetradas. Nós temos que impetrar novas ações e nós temos que fazer também ações jurídicas, políticas também, junto ao Estado de São Paulo, junto à CESP, para que esses novos impactos possam ser também mensurados e sejam objetos também de novas ações daqui por diante, porque os impactos ambientais, econômicos e sociais continuam a atingir a toda aquela região. Então eu quero aqui, além de estar prestando contas na condição de presidente dessa comissão, junto com o deputado Eduardo Rocha, o deputado Ângelo Guerreiro, Márcio Fernandes e o deputado Beto Pereira, eu quero também aqui dar publicidade, mas falar do quanto que é importante o apoio dessa casa, falar do quanto que é importante nós acompanharmos do Judiciário a decisão e, principalmente, acompanharmos com relação ao STJ a definição da data dessa audiência de conciliação. O governador Reinaldo Azambuja acha que nós devemos ter aí no máximo em 40, 50 dias a definição da data da audiência de conciliação, que pode fechar um capítulo dessa questão e que pode sair dessa audiência de conciliação um novo acordo para poder indenizar os municípios impactados e o estado de Mato Grosso do Sul. E aí nós vamos começar uma outra discussão lá na frente, que é com relação aos recursos a serem aplicados nos municípios e a parte do estado também, que nas outras duas negociações que foram feitas, deputado Barbosinho, o estado de 50% destinou, o acordo 50% destinou recursos para os municípios impactados, mas 50% o Estado utilizou, inclusive fazendo obras em outros municípios. Nós queremos também, junto com os prefeitos daquela região, discutir essa questão com mais profundidade com relação à parte que interessa ao Estado também.